Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. A pergunta, a princípio, parece ser apenas uma curiosidade de Jesus. Mas se levarmos em conta a questão dos pressupostos cristológicos, é bem provável que Jesus tinha em mente a questão dos prolegômenos. Porque o que diziam de Jesus determinaria a maneira como iriam lidar com ele. E a resposta que seus discípulos lhe deram foi a seguinte: que estavam dizendo de Jesus que ele poderia ser Elias, que ele poderia ser Jeremias, que ele poderia ser algum dos profetas. Estavam até dizendo que ele poderia ser João Batista que ressuscitou. Jesus ouviu aquilo, olhou para os seus discípulos, diretamente para os seus discípulos, e lhes perguntou: e vocês? Quem vocês diz que eu sou? Pedro, tomando a palavra, respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus olhou para Pedro e disse: Pedro, o que você está dizendo não é uma revelação da sua carne. Não é o teu entendimento, Pedro. Mas o que você está dizendo te foi revelado pelo Pai. É revelação de Deus. Deus trouxe esse entendimento para você. O que se entende disso? Que é um contraste entre esses pressupostos no texto. O primeiro seria aquilo que a carne entende de Jesus, aquilo que a nossa razão entende, aquilo que a gente consegue compreender, aquilo que a gente tenta entender ou entende à nossa maneira, em contraste com aquilo que Deus entende e revela. Então, quando nós estudamos os pressupostos cristológicos, na verdade nós estamos em busca do pressuposto revelado por Deus. Precisamos abrir mão dos nossos achismos, precisamos abrir mão das nossas tradições religiosas e ficarmos só com aquilo que as Escrituras revelam. Esse é o pressuposto que nós temos que ir em busca dele. A revelação de Deus. Aquele que Deus revelou. Não aquilo que eu acho, não aquilo que eu penso, mas aquilo que Deus revelou nas Escrituras através do seu Filho Jesus Cristo. Através de homens que ao longo da história Deus usou, revelando a eles a palavra, inspirando esses homens através do Espírito Santo para que eles escrevessem, deixassem escritos textos. E hoje nós temos Antigo Testamento, Novo Testamento como palavra de Deus, onde nós buscamos o conhecimento, buscamos entender sobre Deus e sobre cristologia, sobre Jesus Cristo. Obviamente, aquilo que Deus se permitiu revelar. Se Deus não revelou, permanece um mistério para nós. Ao longo da história, a igreja passou por algumas disputas a respeito da pessoa de Jesus Cristo. E uma das mais acirradas aconteceu no século IV. Uma doutrina chamada arianismo. Foi quando um bispo da cidade de Alexandria
chamado Ário, ele interpretou que Jesus Cristo ele não tinha divindade como a divindade do Pai. Jesus Cristo ele era uma criatura, a mais elevada das criaturas, mas ele não chegava a ser Deus, como é o Pai. Esse pensamento não foi aceito pela igreja, pelo menos em sua totalidade. Na época, o imperador era Constantino, e Constantino convocou um concílio na cidade de Nicéia para resolver essa questão. E o resultado deste concílio de Nicéia foi que Jesus Cristo era Deus, assim como o Pai é Deus. Então, disputas sobre a natureza de Jesus Cristo, sobre a divindade de Jesus Cristo, elas vão ocorrendo ao longo do tempo. Isso vai acontecer no período do Iluminismo, quando a igreja vai ser muito atacada por conta de um pensamento racional da época, que estava muito popular acreditar que Deus não agia de forma sobrenatural. Então, se a ciência não conseguisse explicar determinada coisa, aquilo não poderia ser verdade. Então, isso fez com que muita gente começasse a acreditar que tudo aquilo que é sobrenatural na Bíblia passasse a ser visto de uma forma mitológica, não poderia ser interpretado de forma literal. E isso tudo foi períodos que a igreja passou. Nesse tempo influenciaram muitos teólogos liberais que acreditavam que Jesus Cristo era um galileu que viveu no primeiro século, mas que não era divino. E essas coisas todas foram acontecendo, e isso tudo são pressupostos. Imagine comigo, uma pessoa que acredita que Jesus Cristo é Deus, e uma outra pessoa que não acredita que Jesus Cristo é Deus. Com certeza, essas pessoas elas vão desenvolver uma cristologia totalmente diferente uma da outra. Nós temos um professor, um filósofo, um teólogo chamado C.S. Lewis, e ele afirma no seu livro Cristianismo Puro e Simples que Jesus Cristo ele é Deus e que ele não nos deixou